hoje a nossa aula vai ser sobre juros compostos. Na aula passada nós falamos exatamente sobre o quê? Sobre taxa efetiva, real, aparente, nominal e tudo mais. Hoje a nossa aula vai ser sobre juros compostos, ok? Tranquilo assim. Juros compostos é uma matéria muito gostosa e eu vou te ensinar toda a técnica. Sem mais delongas, querido, vamos lá, ó. Quando a gente fala em juros compostos, nós temos que pensar o que, professor? O que eu tenho que pensar de juros compostos? Nós temos que pensar o seguinte: quando se fala em juros compostos, o que nós temos que entender e saber é o quê? Que o juro é calculado sempre em relação ao saldo anterior. Por exemplo, imagine que eu pegue ou eu invisto, ou eu pego emprestado, ou eu invisto R$1.000 no banco, e o banco diz para mim que vai pagar para mim uma taxa de 10%, para ficar fácil a conta, 10% ao mês, ok? Então, o juro é calculado sempre em relação ao saldo anterior. O meu saldo anterior é 1.000, então eu vou ganhar 10% de 1.000, isso vai dar R$100 de juros. 1.000 mais 100, no próximo mês, o meu saldo vai ser de 1.100. E o juro calculado, que continua sendo de 10%, já não é mais em cima dos 1.000, igual lá no juro simples, que no juro simples é sempre em relação ao principal. Aqui não. Qual é o seu saldo anterior? Ah, o meu saldo anterior é 1.100. Então, agora o seu juro seria de R$110. E agora, fez essa junção e novamente o seu novo saldo vai ser de 1.210. E assim continua. Se eu colocar mais um mês aqui de 10%, o que acontece? Eu vou cobrar sobre o saldo anterior, 10% vai dar 121. E aqui ficaria 1.331. Então vamos supor que eu apliquei por 3 meses, R$1.000. No final desses 3 meses, eu teria um saldo a receber, tá? De R$1.331. Para isso, queridos, vamos anotar esse detalhe. Vamos começar aqui, ó, bem bonitinho. Esses R$1.331 que eu quero que você entenda. Então vamos fazer aqui. Vamos supor que você então investiu, ó, investiu esses R$1.000 num tempo de 3 meses a juros compostos a uma taxa de 10% ao mês. Eu estou colocando aqui exatamente o que a gente fez aqui, ó. Só que aqui eu fui mostrando porque que em relação ao saldo anterior. Agora eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui. Nos livros, diz que o montante no juro composto é capital 1 mais I elevado a N, ok? Esse 1 mais I elevado a N é chamado de fator de capitalização. Lembramos que na aula passada eu disse que capitalização está relacionado com juros compostos, ok? Então, 1 mais I elevado a N é chamado de fator de capitalização, onde I é a taxa, só que a taxa, queridos, por exemplo, aqui nesse caso, o 10%, você não ia usar o 10, você ia pegar o quê? O que é 10%? Deixa eu apagar isso aqui para você entender. É 10 dividido por 100, que seria 0,1, ok? Então, nesse nosso exemplo, estou aproveitando aqui para fazer uma coisa bem bacana para vocês entenderem, ó. Esse fator de capitalização seria, então, 1 mais I elevado a N. Só que o seu I tem que ser 0,1. Então, ficaria 1 mais 0,1 elevado a 3, que é o período. Ó. Esse N aqui representa o período. Tá bom? Que a gente viu na aula passada também. Então, ficaria o quê? Esse fator de capitalização.
1,1 elevado ao cubo. Então, em vários livros, você vê que esse montante, que nós chegamos em 1331, que é capital 1 mais i elevado a n, você poderia fazer essa conta dizendo que o capital investido foi 1.000, ó. O fator de capitalização 1 mais i, nós temos aqui 1,1 elevado a 3. Só que agora o deselegante vem agora, ó. Esse 1,1 elevado a 3 seria você fazer, o que é 1,1 aqui, ó? Seria 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1. É errado fazer isso? Não. Mas vocês viram, olha lá, 1,1 vezes 1,1 dá 1,21. 1,21 vezes 1,1 dá 1,331. Então, o seu montante seria 1.000 vezes 1,331. Se eu multiplicar isso aqui, você vai gerar um montante de R$ 1.331, que foi o que eu mostrei para vocês quando eu fiz em relação ao saldo. Eu peguei 1.000, joguei 10 com 1.100. Então, dessa maneira aqui, ó, dessa maneira, você não vai ficar gerando saldo a saldo, ó. Essa fórmula do montante, capital vezes 1 mais i elevado a n. O único inconveniente é que você tem que fazer 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1. Chegamos no 1.331. Mas eu quero te ensinar, eu estou aqui para te ajudar, eu quero te ensinar uma maneira bem mais tranquila, tá ok? Estou mostrando o que acontece, chegamos no 1.331 da mesma maneira, tá? Para o vídeo, volta ele quantas vezes você quiser, porque eu vou fazer a aula ficar bem dinâmica aqui, então você volta, você pausa e vai ficando bem craque nesse tema. Bom, o que eu quero falar para vocês é o seguinte: como é que eu poderia resolver isso aqui sem passar do saldo anterior, ficar fazendo 1 a 1 e sem usar esse fator de capitalização? Eu explico. Vamos lembrar, é R$ 1.000 investido em 3 meses. Eu falo para você fazer o seguinte: como são 3 meses a 10%, faz aqui, ó, 3 skin, ó, vamos achar esses juros, ó. Como se fosse juros simples. Olha que interessante. Como é 10% de juros, 1.000, 10%, ficaria 100. Então, no primeiro momento, você vai dizer que nos 3 é R$ 100. Olha como fica bem tranquilo, ó. Ok? Pega agora esse primeiro 100 e calcula 10% em cima dele. 10% de 100 vai gerar 10. E aqui, como são 2 meses, vai gerar 20. É como se fosse juros simples. Olha lá. Agora, sobre esse 10, calcula 10%. 10% de 10 dá 1. Pronto! Olha o seu montante saindo aqui. Olha o 1.000 aqui. 1.000. Olha aqui. 300. Olha aqui. 31. Pronto. Acabou o exercício. 1.331. Olha só que lindo. Professor, volta tudo e me explica tudo de novo? Explico. Vamos entender. Eu trabalho a ideia como se fosse juros simples. Olha lá, eu pego 1.000, como são 3 meses, 10%. 10% de 1.000 dá 100, ó. 100, 100, 100. Sobre esse primeiro juros aqui de 100, eu calculo 10%. 10% de 100 dá 10. Mas como eu tenho aqui embaixo, que são como se fosse 2 meses, eu dobro, ó. Fica 20. Sobre esse 10, calculo 10%, que dá 1. Portanto, 1.331. Tranquilo assim. Nossa, professor, se fosse só 2 meses, queridos, vocês iam pegar o 1.000, que é um exemplo para ficar bem legal aqui, ó. O 1.000, se são 2 meses, você ia fazer aqui, ó. Vamos supor que fosse 10% também, ó. Pronto. 10% de 1.000 dá 100. Como são 2 meses, você vai colocar 100 aqui e 100 aqui. Sobre esse primeiro 100, você vai calcular 10%. Como é só, o próximo só tem um mês. Professor, se fosse 4, você viria aqui, ó, e colocaria 100 aqui e colocaria 100 aqui, ó, os 4 meses. Aí nesse aqui, ó, olha que você colocaria 10%, então você colocaria 10 aqui, 20 aqui, ó, tá vendo? Ah, professor, e agora? E 10 aqui. Opa, 10 aqui, 30 aqui, né? 10, 20 e 30. Ok, ó? Simplesmente isso. Por quê? Porque são 3 meses. Aqui é um mês, 10. 2 meses, 20. 3 meses, 3. Quero continuar. Sobre esse 10 aqui, você vai calcular 10%, vai dar 1. E aqui vai dar 2. Sobre esse R$1 aqui, dá 10 centavos aqui.
Pronto. Você teria, então, o seu montante final em cima dos 1.000. Você teria, então, exatamente esse valor. Fica bem mais fácil. Aqui daria 400. Aqui daria 60. Aqui daria 3. E aqui daria 10. Mas quer uma dica, queridos? Só com esses valores que você já encontrou, já dá para você responder o problema. Você vai ver que a gente vai fazer isso de uma forma linda. Vamos fazer só para ver. Se eu fosse pegar um HP e fosse fazer 1.1 elevado a 4, só para a gente ver o que aconteceria. Olha lá. Então ficaria 2, aqui ó, 1.464,10. Professor, aqui deu 1.463,10. Por que que isso aconteceu? Vamos pensar comigo. Aqui, ó, vamos lá. Se são 4 meses, então deu 100, 200, 300, 400. Aqui, 10 com 20, deu 30 com 30, 60. E aqui, deu 3. E aqui deu 10. A gente fez, queridos, de uma maneira que fica bem legal para você resolver, fica bem próximo da realidade, tá? Ó, então, 1.463,10, próximo do valor exato de 1.464, ok? Então, eu queria que você entendesse, normalmente a gente trabalha com 3 meses, né? Então, tá aqui um exercício muito legal, muito tranquilo de se resolver, ok? Então, aqui, sobre esse 100, de novo, professor, com 4 ficaria o quê? Os 1.000, os 4 meses de 100. Sobre esse 100 se calcula 10. Aqui você calcula, vai dobrando, ó, 20, ok? E aqui você triplica 10, 20 e 30, porque vai aumentando proporcionalmente. E aqui, sobre esse 10 é 1. E aqui vai ser dobrado, vai ficar esse valor, 1.463,10, próximo do valor real. Isso aqui é uma maneira que eu criei para você resolver problemas. Você vai ver que a gente vai resolver muitos problemas usando isso, de uma forma bem tranquila. Professor, mas se eu quiser usar a fórmula, se você quiser usar a fórmula não tem problema nenhum, mas eu vou te mostrar que sem você usar a fórmula, pelas alternativas que tem, facilmente você resolve, tá bom? E treina, queridos, sem usar a calculadora. Treina sem usar a calculadora, sempre, porque você está fazendo um concurso e o concurso você não pode ficar usando calculadora. Fechou? Tranquilo? Então quero que você bata bem o olho aí com 3. Olha que bonito que ficou e vamos ser felizes. Legal? Tranquilo? Então vamos continuar a ideia aqui. Vamos continuar a ideia aqui. Apagando. Vamos lá. Sem mais delongas, a primeira questão diz assim: Gustavo aplicou R$100.000 em um fundo de investimento na modalidade de juros compostos. Ok. A taxa de juros é de 2% ao trimestre e será aplicada por um período de 1 ano. Ok. Quanto aproximadamente Gustavo resgatará ao final deste período? Então vamos pensar. O investimento dele foi de 100 mil, ó. O investimento dele foi de 100 mil, tá aqui. O investimento foi de 100 mil. Tá fraco aqui, deixa eu dar uma... Aí, professor, agora ficou forte, ó. 100 mil, ó. 100 mil, ok? Sem problema nenhum. Então vamos lá. A taxa de juros é de 2% ao trimestre. Cuidado aqui, ó. 2% ao trimestre. Aí ele fala que e será aplicado por um período de 1 ano. O tempo de 1 ano. Bom, primeiro caso, 2% ao trimestre, eu preciso entender se é 2% ao trimestre, 1 ano vai ter 4 períodos. Então vão ser 4 períodos aqui, ó. 4 períodos, ok? Então o que eu faço? Pego 100 mil. Olha lá, pego 100 mil, vamos fazer da técnica que eu ensinei, ó. 1, 2, 3, 4. Pronto. Quanto que é 2% de 100 mil? Olha como fica fácil, querido. Professor, 2% de 100 mil é 2 mil. Então vai ficar o quê? 2 mil, 2 mil, 2 mil e 2 mil. Eu acho que fica muito mais fácil do que você pegar 1,02 elevado à quarta, né, queridos? Posso fazer isso, professor? Se eu quiser fazer isso aqui, eu posso. Ok, ó.
1,02 vezes 1,02 vezes 1,02 vezes 1,02, mas eu acho que é muito mais difícil fazer essa multiplicação do que fazer isso que eu vou te mostrar agora. Então, primeiro passo, encontramos aqui os 4 meses de 2%, porque ele falou que é 2% ao trimestre, deu 2.000. Agora eu vou pegar esse primeiro 2.000 e vou fazer o quê, professor? Você vai calcular 2%. 2% de 2.000, então você coloca aqui 40. Ok? Aqui, ó, 80. Então você vai somando. E agora aqui, 120. Fechou? 40, 80, 120. Perfeito? Olha só. Uma coisa. Lá naquele que a gente fez lá no exemplo, tem um detalhezinho lá. Aquele do 1.000 lá, queridos, ó, só uma coisinha, voltando lá do 4 meses que a gente colocou 100, 100, 100 e 100. Aí a gente pegou esse aqui, ó, e calculou 10%, que deu 10, né? Ah, professor, porque você percebe que você está somando 40 mais 40, 80, 80 com 40, 120. 10 mais 10 dá 20, olha lá. Aqui você viu que você colocou aqui 40 com mais 40, 80, 80 com mais 40, 120. Aqui foi, ó, 10 com 10, 10 com 10 deu 20, 20 com 10 deu 30. Por isso que aqui foi 10, 20 e 30. Aqui foi 40, 80, 120, que é como se você pegasse 40 vezes 1, 40 vezes 2 e 40 vezes 3. Aqui 10 vezes 1, 10 vezes 2 e 10 vezes 3, ok? Tá? Só para você entender o que está acontecendo. Ah, entendi, professor. Então seria 40 vezes 1, 40 vezes 2, 40 vezes 3. Perfeito. Olha só, se eu parasse aqui, que aí é onde eu quero te incentivar, se eu parasse aqui, vou só mais uma vez, ó, com esse 40, eu vou calcular 2% de 40, pronto. 2% de 40 dá 80 centavos, pronto. Se fosse um mês, dava 80, 80 vezes 2 dá 1,60. Pronto. É suficiente para responder o problema. É suficiente, ó. Então vai dar 100 mil que eu já tenho. Aqui dá 8 mil. Aqui vai dar 120, 240. E aqui dá 2,40. Eu nem preciso continuar. Quer ver? 108.242,40. Ah lá, professor, mas tem que dar um pouco mais. Eu sei, queridos, mas é o suficiente, ó. 100 mil com mais 108, 242, eu já tô craque para dizer para você que a alternativa só pode ser A. Por isso que eu disse para você que você não precisa ficar muito atrelado a detalhes. Os detalhezinhos finais, se você fosse fazer aqui, você chegaria na íntegra, mas as alternativas já é suficiente para você matar o problema, fazendo de uma forma o quê? Super simples, continha, olha só que lindo. Ah, professor, porque senão entendi. Se você ter calculado 2% de novo, exato, e não há necessidade. Dessa maneira é suficiente para resolver o problema de uma forma linda, 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 ok? Só com isso aqui, ó, parando aqui já, ó, 108, 240, você olha para as alternativas, já é suficiente. Então, 2 colunas que você faz, vocês vão ver que eu vou fazer todos os exercícios assim, é suficiente para vocês matarem o problema de juro composto. Fechou? Tranquilo assim, perfeito? Ah, professor, conforme eu for fazendo, eu vou pegar o jeito. Vai, com toda a certeza do mundo vai ficar craque nisso, tá? Vai ficar craque nisso. Agora, queridos, né? Você pegar lá, 1,02. Vou mudar aqui um pouco o pincel. Você pega lá, 1,02. Poxa, 1,02. Elevado à quarta, caramba, 1,02 vezes 1,02 já dá um número difícil. Vezes 1,02, vezes 1,02, ó, tá bom? Certo seria isso. Ah, professor, mas eu poderia também pegar o seguinte, se fosse juros simples, daria 8%, então 8% de 100 mil dá 8 mil, 8 mil com mais 100 dá 108. 108 mil seria juros simples, como é juro composto dá um pouco mais. Eu concordo com você, dentro das alternativas, você não teria dificuldade em encontrar, mas você poderia pensar, por exemplo, por que não é 109,308? Então, por isso que eu não gosto de fazer simplesmente um juro simples, fazer do jeito que eu expliquei para você garantir com certeza a questão. Vamos lá, mais uma. Tem-se uma aplicação
A juros compostos partindo de um capital de 250 com taxa de 1% ao mês. Se o montante for 265,38. Entenda bem isso. Agora os períodos estão bem distintos. Foi 250 para 265,38. Então vai dar os juros de 15,38. Bom, perfeito. A taxa, ele está dizendo que é de 1% ao mês. Agora, querido, é usar a malandragem das alternativas, né? Por exemplo, se é 1% ao mês, não vou usar alternativa não, vou usar aqui 1%. Se for 1% ao mês, se for um mês só, daria 2,50 de juros, a juros simples. Como deu em dinheiro, ó, 15 alguma coisa, então pronto. Você sabe que vezes 6 dá R$15. Se fosse juros simples, é um pouquinho mais. Então não precisa ser muito inteligente para dizer que o período é de quê? De 6 meses. O que ele queria nessa questão? Saber se você tinha noção do que estava acontecendo. Portanto, bem tranquila a questão. As alternativas estavam aí, os números bem longínquos um do outro. Então 6 meses, resposta do problema. Tranquilo, perfeito. Vamos para o 3. Luiz aplicou R$500 em uma poupança que rende 1% ao mês no regime de juros composto. R$5.000 ele aplicou. Podendo resgatar todo o valor com juros a qualquer momento. Alternativa A. Se Luiz resgatar todo o valor um mês depois, não terá juro algum? Claro que não, né, querido? Um mês tem juro, então tá errado. Quanto mais tempo Luiz demorar para resgatar todo o valor, menos juro ele ganhará? Totalmente errado. Ao resgatar todo o valor no segundo mês, Luiz receberá 5.100. No segundo mês, vamos fazer pela técnica que eu ensinei? 5.000. Como são 2 meses e é 1%, um mês vai dar 50, lá faço daquela técnica lá, repito. Agora, sobre esses 50 aqui, eu vou calcular 1%, que vai dar 50 centavos. Então, ele vai receber R$5.100 aqui, ó, e mais 50 centavos. Então, 5.100 e 50. E 5.150, ele diz que ele vai receber, portanto, alternativa C. Bem tranquilo, olha isso, estou te ensinando uma técnica infalível. Exercício 4. Um capital de 1.000 foi aplicado em regime de juro composto por um período de 2 meses. E após esse período produziu um montante de 1.210. Considerando os dados apresentados, podemos afirmar que a taxa de juros da aplicação foi... Querido, como ele te deu aqui, deixa eu apagar. Como ele te deu que foi um montante, olha só, gerou um montante, ele diz isso, ó, que produziu um montante de 1.200. A taxa vai ser montante dividido pelo capital. Então, o montante foi de 1.210, o capital foi de 1.000. Então, se eu dividir, vai dar 1,21. Só que isso aqui, como é juro composto, é chamado de fator de capitalização. Fator de capitalização. Esse fator de capitalização está adicionado 1, que é do capital. Então, 1,21 menos 1, que dá 0,21. Pessoal, ou seja, o que passar do 1 já é a taxa, ó, 25% ao bimestre. Pronto, melhor que ficar subtraindo fazendo isso. Não precisa muito. Ao bimestre, ele quer o mês. Como é juro composto, é simples de você entender. O que é o 21%? Com certeza vai ser 10% mais 10%. Aí aqui eu vou explicar já isso aqui que eu vou fazer. Então você sabe que se são 2 meses, pela alternativa que você tem, vai ser 10% ao mês. Ok? 10% ao mês. Professor, o que você ia explicar? Então nós já temos aí a alternativa D como resposta. Mas agora eu quero te ensinar uma coisa importante. Vamos supor que ele quer, olha, a taxa é de 10% ao mês, juro composto.
Ah, nós já fizemos isso, queridos. Nós já fizemos isso na aula anterior, então não teria problema nenhum falar para vocês. 10% ao mês, quanto que isso vale ao bimestre? Lembra que eu falei para vocês? Um bimestre são 2 períodos mensais. Falamos isso na aula passada. Então eu vou pegar 10. Como são 2 períodos mensais de 10, ó, você vai somar. Depois você vai pegar o quê? 10 vezes 10, sempre assim, ó. Soma os 2, depois multiplica os 2 e divide por 100. Olha lá o que dá. Ah, professor, é verdade, fizemos isso na aula passada. Olha lá, 21%. Por isso que eu garanto que é 10% ao mês. Ok? Então, 10% ao mês representa 21% ao bimestre. Pronto, muito tranquilo. Isso aí, essa técnica também, ela é infalível, ok? Então, exercício número 4, alternativa D, 10%. Vamos continuar, tá tudo lindo até aí, tá tudo maravilhoso. Juro composto é uma delícia. Lembrando que no edital, queridos, não está dizendo que vai cair desconto, por isso que nós não vamos falar de desconto nesse curso, ok? Eu achei estranho não cair desconto, mas não está no edital. Se não está no edital, eu não vou ensinar. Exercício 5. Maria Clara recebeu uma quantia de R$6.000 após vender em sua loja algumas roupas masculinas e femininas. Sabe-se que ela aplicou 35% desse valor por um período de 1 ano. Então, ela aplicou 35% de 6.000, por isso que ela está dizendo que aplicou 35% de 6.000, e 35% de 6.000, se você fizer uma conta, você vai encontrar. Professor, como é que faz mesmo essa conta? É só pegar 35 vezes 6.000, ó, 6 vezes 3, 18 e 3, 21, anda 2 casas, então vai dar R$2.100. Tá aí, então ela aplicou R$2.100 por um período de 1 ano a uma taxa de 3% ao semestre. Taxa 3% ao semestre por um tempo de 1 ano. Beleza. Assinale a alternativa que representa o montante que Maria irá receber ao término. Muito bom. Queridos, se é 3% semestre e é 1 ano, então isso aqui vão ser 2 períodos. 2 períodos semestrais. Então você pode fazer daquele jeito que você já aprendeu. 2 meses, ó. 3%. 3% vai dar R$63 aqui, mais R$63 aqui. Beleza? Só com isso, ó, só com isso aqui já é suficiente, ó. Aqui vai dar 126. Então você já sabe que vai dar 2.326. Se olha as alternativas. 2.226. Se olha as alternativas. Só tem uma alternativa. Não preciso nem fazer o cálculo desse pedacinho aqui, ó. Que é calcular 3% desse pedacinho. Ah, mas se eu quiser calcular. Se você quiser calcular, seria 1,89. Por quê? Porque você anda 2 casas e multiplica por 3. Seria mais 1,89 aqui. Então seria 2.126 com mais 1,89. Olha lá, olha só quanto que daria. 2.100, ó, 2.100 mais 126 mais 1,89. Se você quiser, você pode fazer isso. 2.127,89. 2.127, peraí, não, 2.100 com mais 126, 2.226, 2.227,89, alternativa aí. Professor, mas nem precisava desse 1,89, só aqui já era suficiente, dava um pouquinho mais que 2.226. É isso que eu tô te encorajando a pensar. Fechou? Muito tranquilo, muito fácil, e vamos continuar a nossa brincadeira, porque é muito fácil, muito gostoso. Ok? Ah, professor, mas eu tô com medo, você já está falando de fluxo, na aula passada você já falou um pouco, eu tenho medo de tabela price, de saque, meu querido, fica tranquilo, também é fácil, beleza? Luana recebeu R$ 2.600 após vender um carro de sua amiga, todo esse valor por um período de um semestre. Ok, sabe-se que essa instituição irá pagar a Luana os juros de 2% ao trimestre. Então ele deu lá 2% ao trimestre, ok? Essa é a taxa por um tempo de um semestre. Bom,
Então eu sei que um semestre são 2 períodos, e o que interessa para nós são os períodos. 2 períodos trimestrais, que vimos na aula passada. Então ele diz que Luana recebeu 2.600 após vender um carro. E aí o que ela fez? Ela aplicou todo esse valor por um semestre, já falamos ali. Pergunta: qual é o termo, após o término desse período, Luana terá recebido? Meu querido, mesma coisa, se foi 2.600, e são 2 períodos, faz 2 risquinhos aqui, calcula esse 2%, 2% de 26, só pensar assim, ó, 2% anda 2 casas, vezes 2, vai dar R$52 aqui, R$52 aqui. Só aqui deu 104. Bom, só brincando com esses dois aqui, ó, dá 2.704. É um pouquinho mais que 2.704. Vamos ver se eu vou precisar lutar. Pronto, professor, ele só quer os juros. Aí perdeu mais a graça ainda. Ele só quer os juros, não vou precisar nem adicionar. Ah, professor, mas acha desse outro pedacinho só para eu ver? Acho. Anda 2 casas e dobra. Se eu andar 2 casas e dobrar, dá 104 aqui, ó. Pronto. Então, de juros daria 104 mais esse 104 aqui, ó. Então, os juros foi de 105,04. Está na alternativa A. Bem legal? Professor do céu, você não fica nem falando que montante é igual ao capital 1 mais I elevado a N, meu querido. Não precisa disso para você matar juros de forma nenhuma. Legal? Tranquilo? Vamos para a próxima. Exercício 7. Dona Manuela. Dona Manuela. Dona Manuela. Bom, Dona Manuela está estudando algumas propostas para aplicar seu dinheiro. Se Dona Manuela aplicar 7.000 durante 4 meses, vamos lá, a juro composto uma taxa de 1. Então vamos lá, Dona Manuela vai aplicar 7.000, 4 meses, 1, 2, 3, 4, 1% ao mês. 1% ao mês anda 2 casas, vezes 1 dá 70 aqui, 70, 70 e 70. A pergunta dela é: quanto ela receberá de juros? Só que é os juros, queridos, só os juros. Eu não preciso nem ser muito inteligente. Se eu parasse aqui, já dá 280, só essa primeira coluna que eu estou olhando aqui, ó. Vou olhar aqui, ó. Você está com um olhar para essa coluna, já deu 280. É um pouquinho mais de 280, só tem uma alternativa, alternativa E. 284,20. Professor, mas se eu quisesse calcular, se você quisesse calcular, você ia pegar esse 70, 1%, aqui daria 70 centavos, 70 vezes 2, 1,40, 70 vezes 3, 2,10. Só que você ia ficar mais próximo da realidade ainda, né? Ó, 2, 3, 4,20 daria aqui, ó, mais 4,20 aqui, ok? Ó, mais 4,20. Só aqui já deu 284,20. Pronto, mais próximo poderia parar aqui, 284,20. Lindo, lindo, lindo. Professor, eu tô arrepiada porque é muito lindo isso que você está fazendo. Exatamente isso. Ok, queridos? É suficiente. 2 colunas para você matar no ninho, mas uma já era suficiente para esse problema. E aí você mataria ele. Enquanto o cara estaria aqui pensando: ai meu Deus, 7.000 vezes 1,01 elevado à quarta. Enquanto ele estaria aqui pensando, aí ele ia ter que pegar aqui 101 vezes 101. E ele ia ficar pensando nessa conta. 101, 101, 101, mais 101, 10201. Ah, agora eu vou pegar isso aqui vezes 101. Meu querido do céu, o Cantara está pensando isso, você já está jogando poeira nele e indo para a próxima questão. É só questão de você treinar essa técnica que eu desenvolvi e ser feliz. Vai lá, meu querido. Vamos lá, vamos arrebentar, vamos continuar a nossa brincadeira. Fechou? Vamos lá. Questão de número 8. Marque a alternativa cuja expressão determina os juros compostos obtidos numa aplicação. Professor, agora ferrou, hein? Olha lá. Ele diz o seguinte: a capitalização é mensal por 3 meses, olha lá. A taxa 2% ao mês, capitalização mensal, então já é efetiva, por um tempo de 3 anos. 3 anos são 36 meses, então vão ser 36 períodos. E o que interessa para nós são os períodos. Nesse exercício, como é muito período, ele não quer valor, ele quer só que você indica. Ah, tá. Bom, meus queridos, montante é capital
1 mais I elevado a N, fechou? Beleza, professor, e aí? É simples. Vamos pegar o quê? O que é os juros? Deixa eu explicar uma coisa. Esse é o montante. Juros é montante menos o capital. Então, resumindo, se eu fosse fazer aqui, eu ia falar que o montante é tudo isso, ó, 1 mais I elevado a N, tá? Esse é o montante, menos o capital. Bom, aí eu vou ter que isolar o termo comum, que é o capital, ia ficar assim, ó. Professor, entendi. Aí vai ficar assim. 1 mais I elevado a N, isolei o termo comum, menos 1. É isso que vai acontecer, ó. Eu isolei o termo comum. Se eu multiplicar, ó, capital vezes 1 mais I elevado a N, eu caio aqui. Perfeito? Capital dividido por capital dá 1. Então, seus juros, sempre que você for falar de juros para demonstrar, é essa regrinha aqui. Ou seja, meu querido, para fritar dos ovos, sempre que você tiver uma capitalização, se você quer tirar o principal, você subtrai 1. Na verdade, vai ficar o quê então, juro? Professor, então é só pensar que é o capital vezes a capitalização que você conhece menos 1. É isso que vai acontecer. Perfeito? Por isso, olha lá. Olha lá o que está acontecendo. Professor, então eu posso colocar isso aqui e para ficar bonito, isso aqui pode ficar assim. Pode não, deve ficar assim. Bom, no exercício que está aí, o capital foi de quanto? O capital foi de 1.200. Então, 1.200 vezes. O fator agora, qual é o fator? O fator, professor, como é 2, lá, ele diz que é de 2% ao mês. Lembra que eu falei que você tem que pegar esse 2% e transformar em decimal, dá 0,02. Então, o fator vai ser o quê? 1 mais 0,02 elevado a N, que é o período. Qual é o período? 36 meses, menos 1. Então, seus juros vai ser 1.200, 1,02 elevado a 36 menos 1. Só que detalhe, tudo isso aqui, ó, separado para não ter problema, ó. Pronto. Vamos ver qual a alternativa? O professor, ele pegou lá e colocou no parênteses, tirou do parênteses aqui. Se ele tirou do parênteses aqui, não tem problema nenhum. Ele fez isso aqui, ó. Então, 1.200, ele não considerou esse parênteses. Aí ele não vai precisar usar o colchete. Ele fez aqui, ó, 1,02. Aqui, ó, olha só o que ele fez. Ele tirou o parênteses, não tem problema nenhum, ó. Olha lá. Elevado a 36, só que desde que você coloque aqui esse menos 1 aqui dentro, ó. Pronto. Se você colocar o parênteses, você tem que colocar o colchete. Se não, você tira o colchete, mas coloca assim o 1 subtraindo daqui de dentro. Então, alternativa B, resposta do problema. Muito lindo esse exercício, tá bom? Então tá aí, ó. Mas as outras alternativas chegam a ser gritantes, né, querido? Perceba você. A C, ele colocou 1,2, era 1,02. A D também, ok, ó. Então a C e a D estaria eliminada de pronto. A estaria eliminada porque ele não tirou 1, teria que tirar. Então a C e a D eliminada totalmente. Ficaria entre a B e a D. E aí vem a história, olha lá. Se você não colocar dentro do parênteses esse menos 1, por causa disso aqui que eu mostrei, você erraria o problema. Então tem que ficar assim. Por isso, alternativa B, tá? Uma questão mais teórica zona, mas bonita também. Não deixei de aplaudir ela não. Gostei também. Perfeito, professor. Tudo lindo. Vamos continuar. Pausa o vídeo, volta ele, meu querido. Vê o que eu fiz. Tá bom? Aula dinâmica para você não ter sono, para você ver que o negócio é gostoso. Tá? Essa aqui não teve jeito de fazer diferente, porque a resposta estava em função da capitalização que eu dei no início da aula. Então, sem problema, sem crise nenhuma. Vamos para a próxima. Um pequeno investidor decide realizar uma aplicação muito pouco arriscado, porém que rende mais que a poupança, considerando que tal investimento rende aproximadamente 7% ao ano, quanto uma aplicação de 100 renderia ao fim de 2 anos. Não, queridos. Aí não tem graça, né, queridos? Não tem graça, professor, mas como assim não tem graça? Ué, querido, são 2 anos. 7%, já ensinei. 7% anda 2, vai dar 7 aqui, 7 aqui. Esse 7, você joga 7%, vai dar 49. Então ele vai ter de juros o quê? 14 nessa coluna e 49 centavos nessa. Total de juros,
14,49. Não teve graça nenhuma, ok? Próxima, uma aplicação de 5.000 no regime de juro composto é feito por 3 meses a juros de 10% ao mês. Qual é o valor que será resgatado no final? Bom, mesma coisa. Pego 5.000, 3 esquinhos, que são 3 meses. Qual é a taxa, professor? Ele deu que a taxa vai ser de 10% ao mês. Ó, 10% ao mês. Então vai ficar 10%, anda duas casas, aqui vai dar 500. Anda duas casas, 50 vezes 10, 500. Aqui 500 e aqui 500. Sobre esse primeiro 500, você calcula 10%. 10% de 500 dá 50. 50 vezes 2 dá 100. Então pronto. Professor, podemos parar aqui? Podemos parar, ele quer saber qual é o montante. Vamos parar, se eu quiser continuar, eu posso continuar aqui, ó. 10% desse 50 é 5. Então, aqui vai dar 1.500, aqui vai dar 150 e aqui vai dar 5. Então, no fritar dos ovos, 6.500, então vai ficar 5.000, com mais 1.500, com mais 150, com mais 5. 6.500, 6.650, 6.665. 6.655 está na alternativa B. Ok? Gostaram, queridos? Eu espero que você tenha gostado dessa técnica. Ok? Uma técnica fantástica para resolver problemas de juros. Tá? Uma vez eu fazia isso aqui nos cursos, o pessoal falava, professor, é muito trabalhoso, né? Eu gosto de ficar multiplicando capitalização. Aí eu criei essa técnica para facilitar a vida de vocês. Questão de número 13. 13? Não sei se é 13. Acho que é 13. No seu número, querido. Vamos lá. Vamos na ordem. É porque eu tirei alguma das ordens aqui, então no seu PDF está em ordem correta, correto? Júnior tomou um empréstimo de 10.000 em uma financeira que cobra juro composto de 8% ao mês. 8% ao mês. E comprometeu-se a pagar 3.000 por mês até a liquidação do débito. Olha só que legal essa. Bom, então ele pegou um empréstimo, ó. Ele pegou um empréstimo, isso aqui é o de fluxo, ó. Fluxo de caixa. Então ele pegou 3.000 aqui, ó. Fazer bem devagarzinho para você entender o que vai acontecer. Ele pegou 3.000 reais e comprometeu-se a pagar 3.000 por mês até a liquidação, exceto no último mês, claro, né? Enquanto as parcelas do empréstimo será pago. Se o valor devido for inferior a 3.000. Peraí, deixa eu voltar. Júnior tomou empréstimo de 10.000 em uma financeira que cobra juros de 8% ao mês e comprometeu-se a pagar 3.000 por mês até a liquidação do débito, exceto, eventualmente, no último pagamento, se o valor devido for inferior a 3.000. A primeira parcela será paga um mês após o empréstimo. Isso que importa para nós. Aqui a data zero, aqui ele vai pagar a primeira parcela. Ok? Primeira parcela. Então, 3.000, tá errado aqui, ó. 3.000 é o valor da parcela. 10.000 é o valor do empréstimo. Fechou? Ah, por quantos meses ele vai pagar? Ele fala que na última vai ser diferente de 3.000. Ele vai pagando até que tá. Bom, o que eu faço? Lembra que juro composto é sobre saldo devedor? Como é 8%, olha lá, como é 8% de juros, se ele pegou aqui 10.000, no final do primeiro mês, ó, vamos atualizar, no final do primeiro mês era 10.000, mais 8% vai dar R$800 de juros. Então, no primeiro mês deixa de ser 10.000 e passa a ser 10.800 a dívida dele, ó, 10.800, ok? 10.800. Aí ele faz o quê? Ele vai e paga 3.000. Ah, ele paga 3.000. Quando ele paga 3.000, o saldo devedor dele passa a ser quanto? 7.800, ó. Pronto. Aí vai atualizar a dívida dele de novo, ó. No segundo mês vai atualizar a dívida. Vamos colocar um pouquinho para cá porque eu quero que você entenda bem essa ideia. Aqui o segundo mês, ó, vamos colocar aqui, ó. Segundo mês, que ele vai dar 3.000, só que eu vou atualizar a dívida dele aqui, ó. Era 7.800, só que eu tenho que acrescentar os juros de 8%. Então eu vou calcular os juros de 8% de 7.800. O que eu faço? É só multiplicar por 8 e andar duas casas, ó. Normal, ó. 0,0, 64.
8 vezes 7, 56, 62. 624 de juros. Então, esses 8% aqui vai representar 624, significa que o saldo devedor dele é de 8.424. Então, o saldo devedor aqui no final do segundo mês, 8.424. Mas ele paga 3.000. Tô entendendo onde ele quer chegar. Deixa eu apagar isso aqui, queridos. Tá? Essa não tem outra maneira, porque ele foi pagando mês a mês. Aí, veja bem, ele paga 3.000. Vamos pegar aqui e vamos pôr de verde aqui. 8.424. Ele paga os 3.000, então ele vai ter um saldo devedor aqui, ó. Um saldo devedor aqui de 5.424. Bom, professor, e agora? E aí, então, no final do terceiro mês, ele novamente vai pagar 3.000. Só que eu vou atualizar a dívida dele aqui. É 5.424 com mais 8%. Então, eu vou calcular 8% de 5.424. Então, vai dar 32. 8 vezes 2, 16 e 3, 19. 32 e 1, 33. 43. 433,92. Eu vou arredondar isso aqui para 434, só para ficar mais fácil a conta. Então, a dívida dele vai ser 5.424 com 434. 8, 5, 8. Olha lá, a dívida dele vai para 5.858. Mas aí, o que ele faz? Ele vai novamente e paga os 3.000. Então, pronto. No final do terceiro mês, ele vai ter um saldo devedor de 2.858. E agora que mora o perigo. Né, queridos? Agora que mora o perigo. Por quê, professor? Porque eu vou ter que atualizar agora para o quarto mês aqui, ó. Ele vai pagar 3.000. E aí eu vou atualizar a dívida dele aqui, ó. E aqui você pode errar por causa disso. Eu vou pegar esse 2.858 e vou jogar mais 8%. Se eu jogar 8% em cima, 8 vezes 5, 40, 46. 8 vezes 8, 64. 68. 8 vezes 2, 16. E 6, 22. 228. Então, aqui vai dar mais 228. 2.858 com 228 dá 16. Eu estou tirando 64 para ficar para menos, né? Ó. 7, 8, 11, 1. 3.186 a dívida dele. Ok? Ah, professor, mas como é pouquinho, ele vai quitar. Não, não. Ele disse que vai pagar 3.000. Então, o quarto mês, ele paga 3.000. E vai gerar o saldo devedor para o quinto mês, tá, ó, de 186. Quer dizer que aí, no quinto mês, ele quita a dívida. Então, vai precisar de 5 meses para quitar essa dívida alternativa B. Ok? Então, 5 meses é o suficiente. Por isso que ele fala que no última parcela ele vai pagar o que é o saldo devedor com juros. Então, seria 186, tá? Não é o que ele quer, mas a gente fazia atualização ali dos juros. Ele pagaria 186 mais os juros. Perfeito? Eu não vou fazer porque ele quer saber em que mês ele vai quitar a dívida. Por isso, no quinto mês. Exercício muito bom, tem a ver com o que, professor? Com rendas certas e fluxo de caixa, tá bom? Não tem segredo, você fazendo por mês a mês o que ele realmente deve e vai fazer as contas e ser feliz. Próxima questão diz assim: uma loja cobra juros compostos de 12% ao mês. Essa aqui eu preciso que você preste atenção, essa é diferente. 12% ao mês. O produto à vista, 31.800. Pode ser comprado em 2 parcelas. 2 parcelas iguais. Olha lá, rendas certas de novo. Ó. 2 parcelas iguais. Com vencimentos em 30 e 60 dias após a compra. Qual o valor de cada parcela? Qual o valor de cada parcela? Essa é a pergunta que ele nos faz. Qual é o valor
de cada parcela. Professor, e agora? Vai mudar tudo? O que é que você vai fazer? Não, 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 queridos. Para achar o valor de parcela, eu vou te ensinar, ok? Uma técnica bem bacana também que eu desenvolvi para isso. Professor, como é que você vai fazer? Vou explicar bonitinho, queridos. Vou explicar bonitinho. Quando ele quiser saber o valor da parcela, esse é diferente, hein? Ó, preciso que você entenda e anote aí. Quando ele quer saber o valor da parcela, entenda bem o que vai acontecer, ok? Você vai pegar o valor à vista. Olha lá, vamos pegar o valor à vista que está aqui, ó. Você vai pegar o valor à vista. O valor à vista vezes... Então, professor, gera a fórmula aqui em cima, só para a gente entender. A parcela vai ser o valor à vista. Eu vou colocar V de vista, ó, à vista, ó. À vista, o valor à vista vezes. Ah, você vai ensinar a técnica. Vou te ensinar o que vai acontecer. Você vai fazer o fator de capitalização, né? 1 mais I elevado a N. Ok, queridos? Vezes a taxa dividido por quem, professor? Dividido pela taxa. Só que aqui, 1 mais I elevado a N. Aqui eu não vou colocar 1 mais I elevado a N, não. Vou colocar diferente. Vou pegar a taxa. Aqui vai ser 1 mais I elevado a N. Aqui é só I elevado a N. Ou seja, a taxa elevada a N. Ok, queridos? Vai ser isso aqui. Mas olha, eu acho que em vez de você colocar isso aqui, vamos ver na prática aqui que eu vou te mostrar. Deixa eu pegar aqui o apagador. Eu vou fazer aqui, em vez de colocar isso aqui tudo, eu criei um mecanismo bem bacana. Você vai pegar o valor à vista que está aqui, ó. Só que agora você vai pegar o quê? Como são duas parcelas iguais de 12% ao mês, o que é que você vai fazer? Como são duas parcelas iguais, são 2 períodos. Faz o que eu te ensinei na técnica lá, 12%, ó, 12 mais 12 mais 12 vezes 12 sobre 100. O que vai dar aqui? 12 mais 12 dá 24, aqui vai dar 144 aqui em cima, ó, dividido por 100, e tudo isso aqui dá 1,44. Pronto, então vai ficar 12 mais 12, 12 mais 12, mais 1,44. Isso vai dar 25,44. Então veja bem, aqui em cima você vai fazer o fator de capitalização que eu tinha colocado lá, só que você vai ter que somar 100, então vai ficar 100, sempre 100, ó, para agrupar o principal, 125,44 vezes a taxa sua que é 12%, ó, vezes 12. E aqui embaixo só esse 25,44 que você tem aqui. Pronto. Tá ok, queridos? Então, você vai pegar esse 25,44 e vai multiplicar por 100. Então, professor, vai de novo, volto. Você vai pegar o valor à vista vezes aquela taxa que você encontrou, que dá 25,44 no período de 2 meses, de 2 períodos, você vai somar com 100, vai ficar 125,44. Vezes quem? Ah, professor, vezes a taxa, que é 12, dividido por esse 25,44 vezes 100. Pronto, a sua parcela é criada daqui. Eu acho que fica bem melhor do que você colocar a fórmula geral. A forma geral, queridos, teria que ser assim, ó. A forma geral que os livros indicam é o valor à vista, seria isso, ó. 1 mais I elevado a N vezes I sobre 1 mais I elevado a N menos 1. Esse aqui é o valor da parcela quando é pela fórmula, ó. Essa é a fórmula, tá, ó? Essa é a fórmula que eu tô tirando da fórmula e indo para o direto. Mas tudo bem, ó? Essa é a fórmula. Valor à vista, V de à vista. O fator de capitalização, para vocês entenderem por que eu somei 100, 1 representa 100%, por isso que 125,44, ó. O valor à vista. Aqui, 125,44 já é o fator de capitalização, quando eu uso essa técnica aqui, ó. Vezes a taxa, que é 12, ó, dividido por 1 mais I elevado a N menos 1, ok? Só que eu já coloco esse vezes 100 aqui, porque vai ficar uma conta mais rápida. Mas a fórmula está aqui, se você quiser. Professor, então eu posso usar pela sua técnica? Pode, meu querido. Isso aqui vai ficar muito tranquilo.
Claro que os números aqui não são legais, ok? Mas como é multiplicação, você vem aqui e já corta esses dois zeros, ó. Pronto. E agora é fazer continha mesmo, tá bom? Então é fazer continha. Professor, mas como é que eu chego numa resposta dessa? Não tem outro jeito a não ser fazer conta, queridos. Eu vou apagar tudo, vou fazer conta só para a gente chegar no bonitinho. Mas tem que fazer conta, essa questão não dá para você adivinhar. Talvez é a questão mais difícil para você fazer, é fazer essas contas, né? A gente vai pegar aqui, por exemplo, 125 e 44, que é isso aqui, vou dividir por 25 e 44, ver o que dá, ó. Vamos ver o que dá. Corta, corta. Pronto, vamos pegar aqui. É um número muito grande, muito esdrúxulo, né? Ó, dá quase um 6 aqui, dá 6, não, vai dar um 5, ó. 2.544 vezes 5. 25 com 2, 27. 12.720. Então não dá nem 5, vai dar 4 aqui. Pronto. E aí, queridos, vai dar um 4. 4 e quanto? Então, se eu pegar 2.544 vezes 4, aqui vai dar 17, 21, 2 vezes 4, 8 e 2, 10. 10.176. Bom, 6 para 14, 8. Fica 3. 7 para 13, 6. Fica 4. 1 para 4, 3. 0 para 2, 2. Pronto, 2.368. Vou colocar uma vírgula aqui, aqui um 0. E não vou ficar arriscando muito não, vou colocar aqui um número mais ou menos. Se eu colocar um 9, por exemplo, eu acho que passou. Ó, 36 com 3, 39, 45 dá 48, não passou não. Pronto, vai dar 22. Eu vou deixar com 4,9 a divisão disso com isso, para ver se eu chego próximo ou se eu vou ter que fazer a conta na íntegra. Então vai ficar 318 vezes. O que eu fiz, professor? Você fez, eu peguei o 125,44, dividi por 25,44, vou colocar aqui 4,9 multiplicado por 12 e vou ver se eu chego perto de um resultado ali. Bom, olha lá, pelas alternativas, os números têm tudo 18, é muito próximo um do outro, muito próximo mesmo, né? Então vamos ver lá o que vai acontecer. Se eu pegar 318 vezes 12, 2 vezes 1, 2 e 1, 3, 2 vezes 3, 6, 1 vez 8, 8, 1 vez 1, 1 vez 3, 3, 6, 11, 6, 7, 8, 3.816, vezes 4,9. Agora eu vou multiplicar por 4,9 e ver se eu chego perto do resultado. 6 vezes 9, 54, 9 vezes 1, 9 e 5, 14, 8 vezes 9, 72 e 1, 73, 4 vezes 3, 8 vezes 9, 71 e 1, 73, 9 vezes 3, 27, 27 e 7, 34, mais 24 vão 2, 4 vezes 1, 4 e 2, 6, 8 vezes 4, 32, 4 vezes 3, 12 e 3, 15. Então, aqui embaixo vai dar 4, 8, 9, 6, 8 e 1. Pronto, 18.698,40. Então, não vai dar para ajustar daquele jeito. Ficou longe, os números estão ali. Não dá para fazer esse ajustamento que eu estava querendo. Então, eu vou ter que, infelizmente, que eu mostrei para vocês aqui, tentei fazer de uma maneira que ficasse mais tranquila, não vai dar. Então, eu vou pegar isso. Mas está errado tudo aí? Não, não tem nada errado. Eu vou voltar de novo aqui, ó. Parcela é 318. Essa foi talvez a questão mais enjoada de todas essas. Por quê, professor? Porque eles judiaram nos números, né, gente? Vamos tentar dividir agora 318 por 25,44, ver se dá quebrado. 318 por 25,44. Igualei a casa. Vou pegar 3.180, dá 2.544 e vou subtrair. Bom, como isso aqui vocês têm copiado já, eu já coloquei ali novamente, tá? Eu vou apagar tudo aqui, ó, para fazer essa conta. Eu estou fazendo na íntegra, eu podia falar para vocês que vai dar certo, mas eu estou fazendo para vocês ver a dificuldade que é um problema desse na prova, para você sentir o baque, tá? Para você ver realmente que é trabalhoso. Abaixo o 0. Bom, agora aqui eu vou colocar um 2. Olha lá.
2.544 vezes 2 vai dar 5.088. Vou subtrair 8 para 10, 2. Aqui fica 5. 8 para 15, 7. E 5 para 6, 1. Sobra 1.272. Coloca uma vírgula e um zero. Eu vou colocar um 5. Se eu colocar um 5, aqui vai dar exatamente, queridos, exatamente, ó, 2.544. 2.544 vezes 5, olha só o que vai acontecer, olha a mágica. 5 vezes 5, 25, e 2, 27, 5 vezes 2, 10 e 2, 12, 12.720, tá? Então, de fato, o que eu queria dizer para vocês, eu fiz proposital uns negócios aqui para vocês, procure dividir sempre o valor que ele deu pelo que está embaixo, porque ele já provocou isso para que isso acontecesse de uma forma bonita. Então, ficou 318 por 25,4, 12,5. Vezes 125,44 vezes 12. Queridos, eu quero que vocês entendam isso. Eu escolhi esse por esse, que eu sabia que ia dar quebrada, ia ficar longe. Então, quando você pegar um exercício que ele quiser o valor da parcela, ele já cria números que vai ficar fácil para você fazer. Então, por essa técnica, você vai pegar o quê? O valor à vista e vai dividir pelo número que está embaixo, tá? Lembrando que eu cortei os dois zeros dos dois. Pronto. Agora eu vou fazer essa multiplicação e com certeza absoluta eu vou chegar no resultado. Eu vou pegar 12,5 vezes 12, que eu não sou bobo nem nada. Se fosse vezes 10, daria 125. E 12,5 vezes 2 dá 25. Então, isso aqui dá 150. Então, 12,5 vezes 12 dá 150. Então, pronto. Agora é só fazer 125,44. 125,44 vezes 150. Eu vou fazer vezes 100, ok? Ó, vezes 100, tá bem tranquilo, vai ficar 12.544. E 125,44 vezes 50, exatamente a metade desse valor. Então vai dar 6.544, que vai dar 270. 544 vai dar 277. Aí você olha para as alternativas e vê o que tem lá de bom para a gente. Então vamos pegar aqui, vamos ver se é isso mesmo, 12.544. Deixa eu fazer aqui uma coisa. 6 aqui, aqui eu vou colocar 4 dá 2, dá 7 e dá 7. Prontinho, somou isso aqui, 11, 7, 8, 12 vai 1. Dá 8, 8 e 1. 18.821 por essa conta aqui. Resposta do problema. Então, está mais próximo ali de 816. Queridos, vamos fazer aqui, ver se não tem nem um númerozinho aqui enroscado no finalzinho, tá? Então, tá tudo bonitinho aqui. Queridos, está tudo bonitinho. Está tudo dominado aqui, tá bom? Então vamos pegar, só pegar aqui, ó, de novo, fizemos bonitinho, chegamos no nosso resultado. Alternativa, professor, que vai ser, professor, mas não deu certinho o valor, o que foi que aconteceu? Queridos, dá certinho o valor, tá bom? Quer ver? Chegamos a 12,5, 12,5 vezes 12 e encontramos o nosso 150 que eu falei, ok? Então aqui só... Chegamos no nosso 150. Vou fazer direto aqui, ó. Acho que tem algum número que eu coloquei invertido aqui, ó. 125,44 vezes 100 vezes 100 vai dar 12.544. Isso, 12.544, ok? 12.544. Aí o seguinte... Aí eu vou pegar, como é 150, eu vou pegar só a metade. A metade de 12.544 vai dar 6.000. Aqui, queridos, ó. Aqui que tá errado. Eu tinha colocado 6.277. É 6.272, ó. Eu tinha colocado um 7 aqui, ó. Metade de 4 eu coloquei 7, mas pode ser 7 ou 2. É 2 aqui, ó. Ah, por isso estava dando um 5 a mais, ó. 6, 11, olha lá, por isso estava dando 5 a mais, eu tinha colocado um 7, então estava dando 821, olha lá, 18.000
816, ok? Professor, essa você achou que foi a mais difícil? Queridos, eu achei sim, porque os números estavam muito próximos um do outro, não dá para você fazer. Mas a dica que eu dou é, depois que você ajustou, cortou os zeros, 2 zeros aqui com esse, vai dividir esse por esse, não 125 por 44, não 125 44 por 25 44. Não é porque tem esse 44 que dá para a impressão que vai dar um valor exato. Sempre que é o valor da parcela, que ele quer algo exato, ele está relacionado com o valor à vista com o que tem embaixo. Então você sempre vai passar por essa divisão e vai ser feliz. Fechou? Tranquilo? É isso que acontece nesse tipo de problema. Professor, para que eu preciso disso? Eu não vou nem me virar, nem quero saber desse problema. Você tem que saber, porque na tabela price, o que acontece? Vou pagando e vou falando. Na tabela price, o valor da parcela é o que é igual, querido. Então, se ele não deu o valor da parcela, você vai ter que calcular para fazer as amortizações. Então, não tem jeito de você deixar de lado. Lá nos exercícios da tabela price, lá eu vou explicar, vou fazer mais exercícios para achar a parcela e você vai ficar craque nisso. Essa aqui estava no meio aqui de juro composto, mas lá em price que você usa de verdade. Fechou? Bonito, professor, muito lindo. Vamos lá. Joana tomou emprestado um empréstimo de 1.000 e vale para mim. O único exercício mais complexo foi esse até agora. Com uma taxa de 5% ao mês. 2 meses depois, pagou 600. E um mês após o pagamento, liquidou o débito. Qual o valor do último pagamento? Ah, tá. Então aqui é fluxo de caixa também, ó. Ó. Ela pegou 1.000. Ok? Com uma taxa de 5% ao mês e 2 meses depois pagou 600. Então vem para mim aqui. Se a taxa é 5%, 2 meses depois, ó, você vai atualizar a dívida dela, ó. No primeiro mês seria 1.050, mas ela não pagou no primeiro mês, ok? Então ela fala, 2 meses depois pagou 600 e um mês após esse pagamento quitou. Então veja bem, aí como ele não pagou nada aqui, ele vou atualizar novamente. Só que a minha atualização é em cima do 1.050, então vai ficar 1.050 com mais 5%. Ah, professor, eu poderia ter pego o jeito que você já ensinou, pegar o 1.000, como são, muito melhor, queridos. Olha lá, ó, você pode vir aqui, como é 5%, ó, vamos fazer desse jeito, vamos atualizar a dívida, em vez de fazer assim, vamos atualizar a nossa dívida assim, ó. Ah, tá, é muito melhor, professor, porque aqui é 50, aqui é 50. Ah, olha que lindo. E sobre esses 50, 5%. Ah, aqui vai dar 2,50. Então, a dívida dela atualizada para 2 meses vai ficar 1.102,50. Que seria o mesmo que agora eu pegar aqui 5% disso aqui, ó. Ah, professor, entendi, seria mesmo e tal. Mas não precisa. Por quê, professor? Porque a gente pode atualizar por aqui. Exatamente isso. Ok? E aí a gente continua o nosso problema. Vou apagar aqui, ó. Só vou deixar atualizado para não ficar esse monte de coisa. Pode atualizar do jeito que eu acabei de te ensinar. A dívida dela aqui com 2 meses é 1.102,50. 1.102,50. Essa é a dívida dela. Ok. Bom, mas o que acontece? No final do segundo mês ela vai pagar 600. Então agora que eu fiz essa conta auxiliar aqui, eu vou apagar, ó. Aqui ela vai pagar nessa data 2, vamos colocar de azul. Ela está pagando 600. É igual aquele exercício, para você ver o período que a gente fez, ó. 600. Significa o quê, professor? Significa que ela vai ter um saldo devedor aqui, ó, no final do segundo mês, 1.102 tira 600, 502,50. Esse é o saldo devedor dela, ó, 502,50. Só que agora, para o próximo mês, que é no terceiro, eu tenho que atualizar a dívida. Eu pego 502,50 e novamente calculo com 5%. 5% em cima desse. Fechou, meu querido? Se fosse 10%, era só andar uma casa, ficaria 50 e 25. A metade de 50 seria R$25. Então, isso aqui vai dar 25,125. Pronto. Então, para atualizar a dívida dela no valor que tem lá, está mais próximo do quê? 502,50 mais 25
vai dar 527. Se fosse só 25, ó, 527,50, 527, mais próximo de 528 reais, porque ele fala o valor mais próximo, portanto, alternativa C, resposta do problema. Muito lindo, queridos, muito lindo, professor, tá muito lindo até aí. Vamos para a próxima. Olha lá. Agora o exercício da Ellen. Ellen, o que a Ellen tem, professor? Ellen vendeu uma motocicleta por um certo valor e aplicou uma parte desse valor por um período de 1 ano em uma instituição financeira que rende juros de 3% ao semestre. Sabe-se que essa aplicação gerou ao término de 1 ano. Então vamos para mim aqui, ó. Olha só. Entenda bem o que está acontecendo. A taxa é de 3% ao semestre. A taxa é de 3% ao semestre por um tempo de 1 ano. Então, 3% ao semestre, 1 ano, vão ser 2 períodos. 1 ano tem 2 períodos que eu já ensinei lá na aula de taxa. Bom, o que ele diz? Sabe-se que essa aplicação gerou ao término de 1 ano um montante de R$ 5.092,32. Assinar a alternativa que representa o valor que ela aplicou nessa instituição. Olha só que lindo isso. Você pode fazer assim, olha que bonito. Eu não sei quanto ela investiu aqui, ó. Ela quer saber exatamente o investimento aqui na data zero. Eu sei que ao término de 2 períodos, ela tinha um valor de R$ 5.092,32. Ok? R$ 5.092,32. Resta nós sabermos o que é essa taxa, o que esse 5.092 representa. Eu sei que tudo que ela investe, que eu não sei o valor, representa 100%. Ó. Eu sei que 2 períodos acumulados vai gerar aqui uma porcentagem. E aí a gente vai fazer, como são 2 períodos, ó. Se eu já ensinei vocês, 3 mais 3, pega isso aqui, ó, 3 vezes 3 dividido por 100. Então, 3 mais 3 vai dar 6. Aqui 9% dá 0,9. Então, vai dar 6,09%. Pronto. Olha que lindo isso. Então, você pode falar que 5.092, isso aqui vai valer o quê? Ó? É o 100 mais os juros, porque é 100% mais o juros que gerou esse montante. Então, o montante vai ser de 106,09. Então, 5.092,32 representa 106,09%. Eu quero saber quanto ela investiu, que é o 100%. Pronto. Professor, então 5.000, eu posso falar que é 5.092,32 vezes 100 dividido por 106,09? Exatamente isso. Queridos, se eu multiplicar por 100, vai ficar 50,92,32 dividido por 106,09. De novo, uma continha igual ali às casas e vamos fazer essa conta. Os números ali, as alternativas estão redondinhas, ó, tudo bonitinho. Então vamos lá ver o que vai acontecer. Professor, faz essa conta bem bonita. Vou fazer. São 10.609, então vou pegar 50.923. Beleza, eu vou colocar um 4. Então vai ficar 10.609 vezes 4. 10.609 vezes 4, que vai dar 42.436. Então, 40.600, 42.436. Vou colocar aqui. Eu vou fazer até essa conta para cá, ó. Fazer para cá porque tá muito apertadinho ali. Vale a pena a gente investir esse tempo, ó. Então vai lá. Você está treinando divisão, ó. 750, 900, já arredondei as casas aqui, ó. 50. Olha lá, ó. Já arredondei a casa aqui, ó. Vai dar 4 e aqui 42.436. Subtraio. Pronto. Vou fazer de vermelho. 6 para 13, 7. Aqui ficou 1. 3 para 11, 8. Aqui ficou 8. Só que aqui, galera, tá muito estranho o jeito que eu coloquei. Ficou ruim de eu fazer a operação, ó. Colocamos 42.436, um mais embaixo do outro de uma forma mais bonita, ó. Pronto, ó.
42.436. Agora sim. 6 para 13, 7. 3 para 11, 8. 4 para 8, 4. 2 para 10, 8. E aqui zerou. 8.487. O que eu faço agora, professor? Abaixo o 2, ó. Abaixo o 2. Então aqui vai dar um 8. E eu não preciso ser nenhum gênio, né, ó. 10.609 vezes 8, olha o que vai acontecer. 10.609 vezes 8. Vai dar exatamente, olha isso. 84.872. Subtraiu, baixou as duas casas, acabamos encontrando qual foi o valor investido, R$ 4.800. Resposta do problema. Alternativa D. Muito boa a questão, continha também, né, queridos? Eu ensinei ao caminho de fazer, mas é continha. Professor, teria outra maneira de fazer, pessoal? Outra maneira de fazer mais fácil que essa não tem, porque o problema aqui não foi a conta, né? Você tinha que fazer a conta. Os números estavam ali, uns números ruins, então dá para você matar um pouco olhando para ela, mas a minha missão aqui é te ensinar o que é que está acontecendo para você ser feliz. Vamos lá. Fizemos o da Ellen, agora vamos para a próxima. Uma certa pessoa possui dívidas que hoje totalizam R$50 mil com o intuito de liquidar o débito. Ficou acordado em sua liquidação para daqui 18 meses e pagamento de juros compostos nominais de 18% ao ano. Olha lá, agora está falando em taxas nominais, ó. 18. A taxa está de 18% ao ano, ó. Só que ele fala que a capitalização é semestral. Nós temos que respeitar a capitalização. Então, um ano tem 2 semestres, 18 dividido por 2 vai dar 9% ao semestre. Beleza. Pergunta. Utilizando o sistema de capitalização, é correto afirmar que o valor que mais se aproxima daquele a ser pago. Beleza, tranquilo aqui também. Por quê? Porque é 9% ao semestre e ele vai pagar o quê? Totaliza uns 50 mil. Com o intuito de liquidar o débito, ficou acordado sua liquidação para daqui a 18 meses. O tempo são de 18 meses e a capitalização é semestral. Então, se são 18 meses e a capitalização é semestral, 18 meses dividido por 6 vão dar 3 períodos semestrais. Então, 3 períodos que é o que interessa para nós. Ah, professor, e aí? E aí você pode pegar esse 9% e fazer a técnica que eu te ensinei. 9 mais 9. Tá? Aqui eu vou fazer diferente. Não vou fazer assim, não. 3 períodos. Vou fazer o que você já conhece. Já que ele tem um valor de 50 mil, ele quer a dívida. 50 mil. Ah, professor, 3 meses você vai vir aqui então. É exato, se é 9%. 9% vai dar 4.500 aqui. 4.500 aqui. E 4.500 aqui. Sobre esse primeiro 4.500, eu calculo de novo vezes 9. Então vai ficar 45 vezes 9. Dá R$40. Então, 9%. Se fosse 10%, dava 450, vai dar 405 aqui. Então, esse aqui vai gerar 405. E esse aqui dobra, vai dar 810. Bom, eu acredito que é o suficiente para responder o problema. Então, a dívida vai ser de 50 mil. Somado com 13.500, somado com 1.215. Eu vou parar aqui, se precisar eu vou mais uma coluna, mas eu acho que não vai ser necessário, ok? Não vai ser necessário. 50 com mais 13.500, 50 com mais 13.500, com mais 1.215, ó. Então eu tenho 5, 1, 7, 4, 64.715, só trabalhando com 2 colunas. Vamos ver se é suficiente. Fala que a dívida dele, 64.751. Tá ótimo até aqui, tá? Dá para você saber que a resposta de fato é a alternativa C. Professor, por que não bateu? Porque eu poderia calcular novamente desse aqui, mas é desnecessário porque as alternativas já me deu uma margem suficiente para saber que a alternativa é C.
Ok, muito lindo, professor. Que lindo isso, que lindo isso. Vamos continuar nossa pegada aqui. Vamos para a próxima vítima. Pegar a próxima questão e ver o que vai acontecer. Bom, funciona assim. Pedro obteve um empréstimo em um banco e hoje ainda deve as seguintes duas parcelas. Uma parcela no valor de 5.100, que vencerá daqui a 30 dias, e outra de 10.404, que vencerá daqui a 60 dias. Então vamos lá. Faz um fluxo, ó, questão de fluxo. Então ele está aqui. Uma parcela de 5.100 que vence daqui a 30 dias. E uma segunda parcela. Que vence daqui a 60 dias. De 10.404. Sabendo que a taxa de juros foi de 2% ao mês, o valor que Pedro deveria pagar hoje. Hoje significa a data focal zero, ó. Esse é o hoje, ó. A taxa de 2% ao mês. Então você obrigatoriamente vai ter que vir para cá, ó. Você vai ter que voltar para a data zero. Vou fazer igual aquele exercício que a gente fez. Como é 2%, eu vou calcular qual que seria aqui. Esse 10.404, qual seria a taxa que foi aplicada nesse. Como são dois períodos, ó, vamos pegar lá, ó, 2 mais 2, mais 2 vezes 2 sobre 100. Pronto. Então vai dar 4 sobre 100. Esse aqui dá 0,04, somado com 4 vai dar 4,04. Pronto. Então você já está entendendo a ideia. Para eu fazer a volta, eu já vou ensinar a técnica para vocês, ó. Eu posso fazer uma regra de 3, falar que 10.404 representa o quê? 104,04, porque é acumulado, né? É como se aqui o meu capital, esse 404 foi só os juros. Então o montante, que é 10.404, vai ser o 100 mais os juros, que é 404, que nós vimos lá em juros simples a ideia. Então 10.404 representa 104%. Eu quero saber 100%. Então você vai fazer o quê? 10.404 vezes 100, que é dessa maneira, dividido por 104,04. Eu não preciso ser nenhum gênio, queridos, para dizer o seguinte. Para que aqui fica fácil essa conta, eu vou eliminar essa vírgula aqui. Para eliminar essa vírgula, eu multiplico por 100 em cima e por 100 embaixo, que não fere a matemática. Aí eu posso cortar essa vírgula aqui, ó. E aí pronto. E aí agora você vai cortar esses dois zeros com esses dois zeros. E ficou o quê, ó? Professor, então peraí, vê se funciona a ideia. Então, vamos voltar aqui, ó, só para a gente fazer um negocinho melhor. Deixa eu fazer uma coisa diferente aqui, tô muito borrado aqui, peraí. Vamos multiplicar aqui, ó, de novo. 10.404 vezes 100, vamos deixar assim, ó. Pronto, por 104,04. Pronto. Se aqui fosse, esquece que tem vírgula aqui. Vamos fazer diferente, ó. 10.404 por 10.404 dá 1. Só que aqui, se aqui fosse 10.404 dá 1, mas aqui é 104,04, então aqui fica 100, ó. 10.404 por 104,04 dá 100. 100 vezes 100, então vai dar isso aqui dividido dá 100, vezes o 100 que tá ali, ó. Fica melhor para você, ó. Pronto, R$10.000. Achamos R$10.000. Ou seja, eu vou falar que esse valor 10.404, se eu voltar ele aqui, ó, data 2, se eu voltar ele aqui, aqui ele já vale R$10.000. Só que agora eu tenho que pegar esse data 1 e também voltar ele. Por isso, queridos, que eu poderia fazer também esse 10.404 dividido por 104. Só que aí eu quero que você entenda a ideia, eu não quero só que você divide. Se você fizer isso, você vai aprender a ideia, ó. Igual aqui. Aqui foi só 2%, então eu posso falar que esse 5.100, como só foi um mês, ó, 2%, acumula ele. Então vai ficar 404, então vai ficar o quê? 102%, ó.
E eu quero 100%. Pronto. Eu encaro isso aqui de uma maneira bem tranquila, nada de fórmula, ideia para pensar. Pronto, vou multiplicar em cruz, vai ficar 5.100. Olha lá, igual eu fiz ali, ó, vezes 100, ok, ó. Dividido por 102, eu não preciso ser nenhum gênio, ó. 510 por 102 dá 5, então vai dar 50 vezes 100, vai dar 5 mil reais. Então, essa aqui de 10 mil vale aqui 5 mil. Portanto, a dívida atual dele hoje é 10 mil mais 5 mil, 15 mil reais, alternativa A. Aí, ó, usei uma regra de 3 para ficar bem legal, bem tranquilo, você mata o problema de uma forma linda. Pronto, essa é a ideia, queridos. Eu venho ventilando ela desde lá do Juros Simples, para você sempre não ficar bitolado em fórmula. A única fórmula que eu falei para você se preocupar um pouco, não é se preocupar em entender como chega, é para achar o valor da parcela. Fora isso, você viu aí que eu estou te ensinando o caminho das pedras, principalmente você que está estudando para o concurso do Banco do Brasil e tem muita matéria para estudar, e aí você vai ficar com uma coisa um pouco mais leve, tá bom? Bem mais tranquila. Pronto, mais uma. Em 31 de março, João realizou uma aplicação de 100 mil que seria remunerada com taxa de juro composto de 3% ao mês. Tá bom. Sabendo que não foram realizados nenhum resgate, que o rendimento é calculado considerando meses de 30 dias. Então, meu querido, se é março, é abril, maio e junho, são 3 períodos. Professor, são 3 períodos, exatamente isso. Vão ser 3 períodos e aqui é de 100 mil reais. Por que você não vai fazer os dias corridos? Porque ele fala que o mês tem 30 dias. Então, de 31 de março até 30 de junho, dão 3 meses. Perfeito, se é 3% ao mês, vou fazer do jeito que você já conhece. 3%, aqui vai dar 3 mil, aqui 3 mil e aqui 3 mil. Pego o primeiro, calculo. Olha lá, duas casas, aqui vai dar 90. Opa, só que não no primeiro. Esse 3 mil vai render 90. 90 vezes 2, 180. Se eu quiser pegar desse 90, vai dar R$ 2,70. Só 2 já é suficiente, ó. Ele pergunta qual foi o valor, o montante. Então vamos lá, ó. Peguei esses 3 aqui, vai ficar aqui 9 mil. Aqui 270 e aqui 2,70. E aqui 100. 109.272,70, que está lá na alternativa B, resposta do problema. Muito tranquilo, meus queridos? Professor, estamos chegando quase lá no fim. Exatamente isso. Vamos ver aqui onde que a gente entra agora para a reta final dos exercícios. Espera só um minutinho, que deixa eu pegar aqui a reta final dos exercícios. Estamos aí caminhando para o fim de exercícios de juros compostos. Estamos caminhando para o fim, ok? Sem problema nenhum, tá tudo muito tranquilo, muito gostoso, né? Muito gostoso, professor. Eu também estou achando muito gostoso. É exatamente isso. Estamos caminhando para o fim. Faltam aí 3 probleminhas e vamos lá. Uma casa está alugada por R$ 1.550 mensais e o investidor pretende comprá-la com a condição de que a taxa de retorno com o aluguel seja pelo menos de 0,9%. Queridos, isso aqui a gente chama de renda perpétua, ok? É quando você quer comprar alguma coisa e quer adquirir ela para obter uma renda, chamado de, na matemática financeira, de renda perpétua, ok? Por quê? Porque ele fala assim, uma casa está alugada por 1.550. Então, o valor da parcela, para atender essa condição, o máximo que deve pagar pela casa, ele quer saber o valor da casa. Então, vamos colocar aqui, ó. A gente combinou que a vista é a da casa, ó. É o valor da parcela. O valor da parcela dividido
pela taxa vezes 100. Isso aqui é renda perpétua, sempre. Ah, professor, entendi a ideia. Então vamos para mim aqui, queridos. Como é que fica a ideia aqui? O valor à vista dessa casa vai ser o valor da parcela que ele falou de 1.559, ó. 1.550 vezes 100, já dividido pela taxa, que é 0,9, ó. Pronto. Se eu fizer essa conta, vai ficar 155 mil dividido por 0,9. Bom, resumindo, se fosse 1 aqui, daria 155 mil. É um pouquinho mais que 155 mil. Então, dentro das alternativas lá, vamos fazer aqui. Você já vê que corta a vírgula, esse zero não serve para nada. Olha o que vai acontecer. 1 vezes 9, 9 para 15, 6 abaixo 5. Ok? Então, aqui daria 1 vezes 9, 9 para 15, 6 abaixo 5. 7 vezes 9, 63 para 65, 2 abaixo 0. 2 vezes 9, 18 para 22 abaixo 0. 2 vezes 9, 18 para 22 abaixo 0. E assim por diante. Então, você está vendo que vai dar o quê? 172 mil. Aqui, ó, se você baixando aqui, vai dar 172 mil. Então, aproximadamente 170 mil reais. Então, o valor da casa tem que ser aproximadamente 170 mil reais. Ele fala, o máximo que deverá pagar por essa casa é aproximadamente 170 mil reais. Alternativa E. O que é isso? Renda perpétua. Geralmente cai assim em prova. O que se eu quero receber um X valor por mês, quanto que eu devo pagar nessa casa? Então, você vai pegar sempre o quê? O valor à vista que você vai pagar é sempre o valor da parcela vezes 100 dividido pela taxa. Ok? Simplesmente isso. Pronto. Percebe que eu já multiplico por 100 aqui exatamente para você colocar o mesmo número da taxa, né? Se fosse 10%, você ia colocar 10, tal, e assim por diante. Bom, vamos continuar aqui e vamos para as considerações finais. Caiu o pincel aqui. Próximo exercício. Próximo exercício que diz assim, ó. Diz assim. Isabel fez uma aplicação de alto risco que se valorizou em 20% ao final do primeiro ano e 30% ao final do segundo, e desvalorizou em 50% ao final do terceiro. Bom, é muito tranquilo isso aqui também. Por que, professor, que está falando que é tranquilo? Vem para mim aqui, ó. Ele fala aqui, o saldo total foi de 6.396. Vamos pensar comigo. Eu não sei, imagina lá. Teve um final do primeiro ano 20 e 30. Então, vamos pegar esse 20 e esse 30, ó. 20 mais 30. Aí você vai multiplicar. 20 vezes 30 dividido por 100. Bom, você sabe que isso aqui você vai cortar, então vai ficar 56. Beleza, por cento. Mas no terceiro desvalorizou 50%. É isso que ele diz, ó. Desvalorizou 50%, então era 56. Como desvalorizou 50%, então vai ficar só mais o quê? Ah, professor, então peraí. Se eu tinha um capital, ele valorizou isso aqui. Pronto, então ele tinha lá o seu capital principal, que era 100%, ele valorizou 56%, e antes de desvalorizar, ele estava com 156%. O texto diz que ele desvalorizou a metade. Qual é a metade de 156? Então, ele desvalorizou 78 e ficou exatamente com 78%. Foi isso que aconteceu, ó. De novo, um valor que ele representa 100%, teve uma valorização de 20, uma valorização de 30. Quando tem essa valorização, no final valorizou 56. Era 100. Valorizou 56, foi para 156, depois desvalorizou 50%, 50% de 156 desvalorizou 78, então no final das contas deu 78%. Mas ele diz que o saldo total foi 6.396, então 6.396 vai representar 78%.
Pergunta o valor nominal, ou seja, lá no início, que é o 100%. Quanto vai valer isso? Ah, professor, que exercício bonito, hein? Vai ficar 6.396 vezes 100 dividido por 78. E novamente, queridos, não tenha preguiça de fazer conta, não tenha preguiça de fazer conta de jeito nenhum, porque você vai fazer uma prova de concurso, você tem que ter certo que conta você vai fazer bastante. 8 vezes 8, 64 para 69, 5, 56, 62 para 63, 1, olha lá, deu 80, essa divisão aqui deu 82 vezes 100, 8.200 reais. Portanto, o valor alternativa E, 8.200. Última questão, vamos para a última questão. Sem mais delongas, última questão. Finalizando juros compostos, com muita coisa boa hoje. Um comprador tem duas opções de pagamento: pagar à vista com desconto de 20% sobre o preço de tabela, ou a prazo um mês após. Então, o à vista. Então, o tabela, vamos colocar aqui, tabela é sempre 100, ó. 100. Aqui, ó. Só que sobre o preço de tabela, ele tem 20%. Então, menos 20%. Então, ele pagaria... Então, pagaria 80. Vamos colocar que o preço de tabela é 100 reais. Aí, vamos se fosse 100 reais em vez de porcentagem, só para vocês entenderem a ideia, ó. Tira 20% de 100, ele vai pagar 80 reais. Pronto. Se for a prazo, ele vai pegar o preço de tabela. Só que aí ele vai acrescentar 10%. Então ele vai acrescentar, não é tirar igual aqui, ele vai acrescentar 10%. Então no fritar dos ovos vai para 110. Pronto. O valor mais próximo da taxa de juros mensal cobrada nessa operação, comparando-se o valor a ser pago por um mesmo produto em cada uma das opções. Meu querido, é simples o que vai acontecer aqui. Por quê? O valor à vista seria 80, é sobre ele que é calculado os juros, ele representa 100%. Se ele pagasse, então é sempre sobre o preço à vista, como ele pagaria 110, o juro é pronto, ele quer saber exatamente quem é ele, ó. Então 30 vezes 100 dividido por 80, então vai ficar 300 dividido por 8, vai dar 37,5%. 37,5%. E ele fala o seguinte, comparando por um mesmo produto em cada opção é igual a quanto? 38%, ok? Então 300 dividido por 8, 150 por 4, 75 por 2, 37,5%, que dentro das alternativas está mais próximo de 38%. Alternativa E. Qual foi a ideia aqui, queridos? A ideia aqui foi mostrar para vocês que é possível você ir bem na prova de matemática. É possível. Vocês viram que eu uso aqui é puro raciocínio. Treine esse raciocínio, por isso que eu coloco um número de exercícios bacana, porque o conceito em si é muito tranquilo, né? Que o juro composto, qual que é o conceito principal? Que o juro é calculado sempre em relação ao saldo anterior. E em cima disso eu mostrei para vocês todos os exercícios aí que vocês viram, mais de 20, ou 20, um pouquinho mais de 20, para você ficar craque nesse tema. Lembrando que o exercício, na minha opinião, mais difícil que teve aí, foi o exercício de calcular o valor da parcela, e esse exercício só tem um, porque na verdade ele não teria nem que estar no juro composto, ele colocou aí em juro composto, por isso que eu resolvi aí nesse ponto, mas geralmente é colocado isso aí dentro de valor de tabela price. Então tabela price é um tema que ainda a gente não viu, que nós vamos ver na próxima aula, então eu preciso que você treine esses exercícios, eu espero que você se dê bem nessa prova, não sei que ano, em que tempo você está assistindo essa aula, estou à disposição, um grande abraço, até a próxima, valeu!